Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso SIS-Talks. Sigo recebendo aqui no podcast do SIST, Clube Internacional de Seguros e Transportes, profissionais que fazem a diferença em seguros e transportes. O SIS-Talks nessa segunda temporada, é um oferecimento da Porto Seguro, um grande expoente desse segmento, e hoje eu recebo outro grande expoente desse segmento. E eu acho que não só o SIST, como o SIS-Talks, tem esse poder enriquecedor de unir o ecossistema em prol de uma causa maior, que é falar sobre e fazer crescer os segmentos de seguros e transportes. Tá aqui comigo hoje o meu grande amigo, Diego Degan. Degan, né? Se eu falar Diego Degan, Diego ninguém vai saber. Diego pouca gente conhece, se vou ser bem sincero, Cris. Desde que eu conheci o Degan, é Degan? Degan. Degan é da Seguros Brasil, é um cara super focado em inovação, em modelagem de negócios, é uma referência nesse tema. E ele é líder de uma spin-off da Seguros, que se tornou uma grande empresa, um projeto muito legal que a gente vai falar aqui hoje, não só dele, que é a Mova Mais, mas também vamos conhecer a história do Degan, conhecer um pouco mais sobre a Sura. Vocês lembram que eu já entrevistei aqui recentemente, tá? Nas nossas entrevistas, a Kelly Godoy, que é também lá da Sura. A gente falou de um monte de assuntos desse universo e de saúde mental. Então é muito interessante observar como os representantes das empresas deste nosso grande ecossistema de seguros e de transportes influenciam positivamente também outros segmentos. Meu querido Degan, sem Diego aqui. Sem Diego, fica à vontade. Vamos Cris. de Degan. Bom, não tem como a gente começar de um jeito diferente, porque todo mundo fica se perguntando como é que ele tá aqui? Como é que essa entrevista está? Para essa entrevista acontecer, você tem toda uma trajetória profissional que te trouxe para a Sura, que te trouxe para a Mova Mais. Como é que o Degan profissional começou? Cris, ótima pergunta, e eu acredito que o Degan profissional, ele foi modelado com várias experiências e que combina com o que a gente exerce hoje, e acho que é isso que é mais bacana. Antes de falar do Degan profissional, eu queria até me apresentar pessoalmente. Eu venho fazendo um exercício. Quem é o Degan? É isso, né? Até porque não dá muito para separar, né? A pessoa do profissional. Manda bala. Legal. Prazer, Cris, prazer público. Sou Degan, sou Diego Degan, 41 anos de idade, casado, pai de duas crianças, vamos chamar dessa maneira, a Lara, de 13 anos, minha filha humana, e minha pet, não tem segredo, a Mili, que é uma York de 5 quilos, que também manda na casa, né? Você sabe que a Lara, com 13 anos, vai ficar revoltada de ser chamada de criança, né? Você tá sabendo o problema que você se colocou aqui. Bem lembrado disso, bem lembrado. Mas é legal porque esse é um exercício que a gente precisa se achar como pessoa para poder falar como profissional. Certamente. E minha vida pessoal, ela tá conectada totalmente com tudo isso, Cris. Mas é interessante, voltando exatamente para a sua pergunta do minha trajetória profissional, eu começo lá em 2003. Não sabendo nada de transporte, não entendendo nada de transporte, imaginando que transporte era uma coisa e comecei a descobrir outras coisas dentro de uma central de monitoramento, dentro de uma transportadora. E era operador de monitoramento, e essa atividade ela foi muito gratificante, porque me conectou bastante para o que eu exerço hoje em dia. Mas tem algumas trajetórias, passando por gerenciadoras de riscos, passando por uma corretora de seguros muito grande, e há 9 anos dentro do grupo da Seguros-Sura. Iniciei minhas atividades em 2016 dentro da Seguros-Sura como analista de riscos na Seguros-Sura. De 2018 a 2022 eu liderei a área de gerenciamento de riscos. Aqui nós definimos ela como ADR, Administração de Riscos no Brasil. Em 2022 é quando a gente inicia as operações da Mova Mais, e eu vou chamar de convidado para poder colocar esse desafio no ar. E estamos aprendendo um pouquinho mais com o que está acontecendo no dia a dia do transporte, tentando se reinventar no mundo do transporte com a Mova Mais. Mas a minha trajetória profissional, quando eu conto ela de uma forma resumida, ela mostra muito o que me moldou para hoje, que é entender o lado do transportador, o lado do prestador de serviço, o lado do corretor de seguros e o lado da seguradora. Não, é muito interessante quando você conta a sua história profissional plugada com a sua história pessoal, porque vamos lá, 22 anos, né, de 2003 para 2025, 2 décadas respirando tudo isso,
Inclusive outros setores que vão além dos seguros, né? Você falou monitoramento, gerenciamento de riscos. Isso te trouxe, vou usar a palavra bagagem. Isso te trouxe bagagem para o que você faz hoje? Muito. E só, antes de tudo, queria te deixar claro que eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade, tá? Que isso, 22 cara? anos. Nesse mundo, né? Brincadeiras à parte. Sim, Cris, trouxe muita bagagem, porque estar dentro desses segmentos, e apesar de estar voltado sempre para o transporte, são segmentos que cada um tem as suas dores específicas. E poder vivenciar cada lado dessa cadeira me contribuiu muito para estar onde eu estou hoje, exercendo a atividade que eu estou fazendo hoje. Acho que isso é enriquecedor. Então, ela foi uma trilha, eu posso até dizer que muito bem direcionada. Eu queria passar por esses lados. Não que eu sabia que ia chegar no momento que nós estávamos, mas conhecer o mundo a partir do mundo do olhar do transportador, entender o que era a gerenciadora de risco, me fez a entender o que era o mundo de seguro, foi onde eu pisei na corretora, e entender o que era o mundo de seguro me fez chegar na seguradora. Isso me contribuiu bastante com a bagagem do dia a dia para poder contribuir com o mundo do transporte, Cris. Se você olha, vamos pegar esses dois ecossistemas, ou o seguro ou o transporte, ele tem um tanto de satélites, né? Um tanto de áreas que estão ao redor dele. Você citou alguns dos muitos exemplos. Na seguradora você tem um corretor, gerenciadora, um monte. Na transportadora você tem outro monte. Respirar esses ares certamente te permite conhecer os desafios de cada um, as dores, os desafios, mas também as belezas de cada um deles. E aí eu vou te perguntar, responde se você quiser, mas responde sim. Qual deles que você mais gostou? Todos pode ser uma resposta? Pode. Mas tem algum que você gostou um pouquinho mais? Olha, eu vou ser bem sincero, Cris, o mundo da seguradora, ele é um mundo encantador. Porque ele é um mundo que te conecta bastante com todos os outros ecossistemas. Tá certo que eu sempre fiz parte da seguradora no mundo de gerenciamento de risco, que eu acho que dentro da seguradora é um dos poucos setores da seguradora que se conecta com o cliente final. Sim. Porque para que a gente possa entender, comprar o risco na seguradora, entre outros fatores, você precisa estar lá dentro. Exato. E as outras áreas, ela tem um fluxo de comunicação que normalmente é pelo corretor. E até vou aproveitar esse gancho, Cris. Se a gente for entender o mundo da logística brasileira hoje, ele é tão amplo, e da forma que você falou, com diversos satélites, mas ele se resume em 4 lados da cadeira. O primeiro lado da cadeira, ele é o lado que traciona todo esse mundo, que é o lado do embarcador, do transportador e do operador logístico. Quem leva, né? É quem leva, é quem vai consumir todo esse ecossistema. O segundo lado é o lado do corretor de seguros, que tem um motivo muito nobre de existir. Por quê? Porque ele, do terceiro lado, que é a seguradora, ela muitas vezes não consegue ouvir o primeiro lado, que é quem consome, muito menos se comunicar. Porque o mundo do seguro ele é um mundo complexo. Os RCTs, os R's não sei das quantas, o prêmio que não é um prêmio, é uma tarifa, a taxa... A nomenclatura é complexa. É complexa. O arcabouço regulatório é vivo e complexo. Extremamente. E por isso que o corretor ele tem uma função nobre nesse ecossistema, porque ele é o cara que consegue ouvir e se comunicar para que traduza junto à seguradora o que o mercado precisa. Sim. E quando a seguradora fala, ele traduz para o mercado o que ela está falando. Um momento mal interpretado pode ser catastrófico. Mas até então eu falei de 3 lados. Eu tenho um quarto lado. O quarto lado é onde a gente reúne eles todos numa caixinha, que são os prestadores de serviços. E os prestadores de serviços são os mais diversos possíveis, em um mundo tão complexo quanto o mundo da seguradora. E a gente começa a observar que não existe nada para traduzir esse mundo complexo, que não existe nada para poder conectar esses 4 lados em específico. Então, apesar de a gente ter muitos atores, a gente resume em 4 lados esse mundo da logística brasileira hoje, incluindo esses lados, e claro que, voltando à minha trajetória profissional, que era o que você tinha me trazido, eu tive a oportunidade de passar por esses 4, conhecer, e volto a dizer, respirar, vivenciar
cada lado, eu sou um cara um pouco intenso com o que eu faço, né? Então eu vivenciei cada lado dessa cadeira para poder entender e contribuir cada lado dessa cadeira. E hoje a gente vem fazendo alguma coisa um pouco mais diferente, com uma conexão um pouquinho maior. E que certamente não teria nascido se você, se a Sura não tivessem uma veia inovadora, um viés inovador, um olhar para a inovação. E aí a minha pergunta, eu sou um cara que gosto muito de inovação. Eu fui morar no Vale do Silício. Legal. Porque eu sou um louco por conhecer coisa nova, por entender como que as coisas são criadas e tal. Você consegue me dizer, ou se você tem essa memória em que momento você falou, cara, eu, Degan, gosto de inovação, gosto de tecnologia, gosto do que é transformador, ou isso foi orgânico e te acompanhou desde sempre na carreira? Legal. Sabe que, fazendo algumas reflexões com a minha atividade profissional, Cris, eu sempre fui um profissional que busca problema para resolver. Conheço bem o perfil. Eu trouxe aqui, né, minha esposa para abrir a apresentação, e minha esposa sempre fala, Degan, para de arranjar problema, você sempre procura problema. Eu sou aquele cara que está no restaurante, ele fala, caramba, o serviço seria um pouquinho melhor servido se tivesse só um tirador de pedido e um cara só para servir. Mas, na verdade, apesar de ser um colecionador para poder achar problema, eu sempre me cobrei muito que é inovação. Inovação foi um boom, um boom no mercado, e ele sempre é muito voltado somente para a tecnologia, nos discursos. E eu nunca fui um cara da tecnologia, eu não sou um programador, Cris. E eu me cobrei muito tempo como profissional. Eu fui, em determinado momento, estudar um pouco para poder ver como é que eu poderia contribuir. E eu acredito que o boom, a chave virou quando a gente começa a desenhar o projeto Mova Mais, que foi um ano desenhando, exercitando, entre outros fatores, e quando veio o convite para que eu pudesse operar a Mova Mais, porque até então eu era o idealizador do projeto, mas eu não estava dentro da operacionalização, era totalmente diferente. E foi um convite que veio assim, Degan, se você respira isso tudo com tanta paixão, por que você não pode estar dentro disso? E eu percebi o seguinte, a inovação ela não depende só da tecnologia. A inovação pode ser modelagens de negócios diferentes que vão contribuir com uma determinada sociedade, ou com a sociedade num todo. Eu gosto muito, não é minha essa expressão, mas eu adotei para mim, que inovação não é necessariamente pirotecnia, não é algo gigantesco, grande, é você olhar para um processo que pode ser melhorado dentro daquilo que ele já existe, que traga mais eficiência, mais resultado, é trazer melhorias em geral. E eu sei que esse é um DNA da Sura, quando eu entrevistei a Kelly, né, como eu disse aqui na abertura, a Kelly da seguradora veio aqui para a gente falar, acima de tudo, de saúde mental. Ultrapassa o seu core business, né? Que é uma seguradora na raiz. Então, quando nasce Mova Mais, quando vem essa inovação, quando vem essa ideia como um projeto, como uma potencialidade, ao ponto de se tornar uma spin-off, ou seja, ao ponto de ultrapassar, né, sair daquela infraestrutura como um produto Sura e ganhar corpo, personalidade. Quais eram as dores que você falou, ou que a Sura, junto com você e com as pessoas envolvidas, pensaram? O que a gente pode resolver de problema? Né? Na linha do o cara que busca problema para resolver, o que dava para resolver com o Mova Mais? Por que ela nasceu? Legal. E Cris, muito importante te trazer aqui que apesar de eu ter respirado, muita gente participou desse projeto e vem participando dessa iniciativa, porque ela sai de um projeto para uma iniciativa, ela hoje é realidade, hoje a gente opera ela e traz algumas inovações para o mercado. Mas acredito que a primeira dor que a gente observou foi justamente quando eu trago essa explicação dos 4 lados da cadeira e eu olho um determinado lado, que ele é tão complexo quanto o mercado de seguros, precisa de alguém para traduzir isso. O Brasil é imenso. Continente. E é um país com vários países dentro, né? Porque ele é extremamente regionalizado. A gente observou algumas dores. Prestações de serviços ou operadores de serviços que eram somente regionalizados. E vinha um questionamento para mim e para o grupo. Mas esse prestador ele não pode prestar um ótimo serviço com um nível de serviço diferenciado para o cara que é da outra região? Pode. Mas será que ele consegue chegar até lá?
Dúvida, interrogação. As diferenciações do que é um rastreador principal para um localizador, será que está tão claro? Dúvida, interrogação. Então a gente começou a observar e elencamos algumas dores e fomos a campo para poder evidenciar se essas dores eram verdadeiras ou não. A gente inicia as operações da Mova Mais em agosto de 2022 e a gente aprende alguns cenários, alguns detalhes e validamos ela já. No final de 2023, a gente pode dizer que a gente já validou as hipóteses. As hipóteses que a gente tinha elencado, o mercado já estava respondendo o seguinte: é uma verdade. Poxa, eu não sabia onde eu podia achar tudo isso. Eu não imaginava que tinha uma bandeira de um determinado prestador de serviço numa região que eu poderia usar na outra região, entre outros fatores. E ali a gente descobriu que realmente isso era dores da operação. E agora, claro, que a gente precisa criar uma forma de escalar essa inovação perante ao mercado. E é isso que a gente vem trabalhando hoje. E trabalhando de uma forma, né, eu tenho até anotada essa expressão que eu gosto muito que vocês usam, que é essa abordagem colaborativa, conectada com o ecossistema logístico. Na prática, no dia a dia, como é que você faz essa conexão acontecer? Como é que isso se dá efetivamente? Legal, legal. Acho que primeiro, para poder te responder essa pergunta, eu preciso falar um pouco do que é a Mova Mais, Cris. Isso. E a Mova Mais, ela é um hub de serviços de gerenciamento de riscos, segurança e produtividade para a logística da América Latina. Que aí também a gente já rompe barreira Brasil, né? Justo, justo. Só que é muito legal porque a gente já está olhando o futuro, porque a logística ela é muito maior do que só o Brasil. Exato. E especialmente num país tão exportador como é o nosso, né? Perfeito. Mandamos e recebemos, né? Mas especialmente mandamos muita coisa para fora. Perfeito. E mandamos muita coisa para fora e ainda no rodoviário. Exato. No rodoviário, Exato. porque ainda o trânsito internacional, marítimo ou aéreo, ele funciona muito bem, existem grandes operadores para esse mundo, mas o rodoviário, ele também funciona, mas ele tem oportunidades para resolver essas dores muito mais ampla do que a gente imaginava. E a Mova Mais, ela é um conector aonde nós conseguimos desenvolver uma metodologia trazendo todos os operadores que tem o desejo de expandir a sua marca, expandir a tua operação para dentro desse hub. Nós conseguimos, com essa metodologia, receber o cliente ou prospectar o cliente, qualificar esse cliente, qualificar a necessidade dele, que muitas vezes ele não sabe. Aliás, tá aí um desafio deste ecossistema, mas de diversos outros, né? Eu tenho um problema, mas eu nem sei se eu mapeei ou diagnostiquei corretamente qual é o meu problema, qual que é a minha dor. Então, Perfeito. Como eu vou conseguir resolvê-la? Você tem, então, uma inteligência capaz Perfeito. de te ajudar, enquanto empresa, a falar, vamos mapear a sua dor para entender o que você precisa. Perfeito. É isso. E essa inteligência, ela traz velocidade. Excelente. Porque ela, muitas vezes, quando eu estou apresentando a Mova Mais, eu tenho... Então, você é uma consultoria? Não. Eu sou um hub. Hub no sentido de você conecta soluções diversas para aquela necessidade ser sanada. Perfeito. E tanto para o transportador, quanto para o corretor de seguros, quanto para a seguradora. E eu tenho cliente que os meus próprios aliados, os prestadores de serviços, falam, poxa, eu estou precisando desse serviço também. E ele vem para dentro da Mova Mais e compra esse serviço para poder utilizar dentro da operação dele. Isso é um facilitador de um ecossistema que tem todos aqueles atores que você me contou no começo. Perfeito. Naquelas grandes 4 frentes, mas em uma subvariedade gigantesca. Perfeito. E é interessante, né, Cris? Porque trazendo aqueles 4 lados, a gente foi observar como é que é a venda, por exemplo, de uma pólice de seguros através do corretor de seguros. Uhum. E de uma forma bem simples, o corretor de seguros entrega uma solução para ele e o transportador normalmente pergunta, e isso é normal em qualquer relacionamento de consumo, quanto vai custar essa pólice?
É. E aí, Aliás, é a primeira pergunta. é a primeira pergunta, né? O que está coberto a gente vê depois, É né? Quanto vai isso, custar? é isso. E claro que o corretor, até porque a função dele, o negócio dele é através da corretagem de seguros, ele tem muita habilidade e ele consegue trazer o preço ali para ele de uma forma muito mais fácil. Em números hipotéticos, essa pólice vai custar R$ 1.000 para você. Uhum. Quando o transportador começa a ler esse contrato de seguro, essa proposta de contrato de seguro, ele acha dentro do seu clausulado um negócio chamado gerenciamento de risco. Que eu preciso plugar aqui. Se eu não plugar aqui, eu não consigo as tarifas necessárias que eu preciso, que o corretor está me oferecendo, ou eu vou além, a catástrofe total. Se eu não cumprir, eu não fizer, apesar de eu estar assinando isso aqui, no momento do sinistro, pode não ter cobertura. E isso pode ser catastrófico para o transportador. Não, isso pode e vai falir uma empresa. É isso. Eu costumo dizer, e não é só costume, porque eu já vivenciei com alguns transportadores que tiveram determinados sinistros não cobertos devido à não utilização do gerenciamento de risco de forma adequada, e o único patrimônio desse cara era uma chácara que ele tinha no interior de São Paulo. O que ele faz? Ele acabou a vida dele, acabou a vida dele naquele momento. Então, aqui existe muito mais do que negócio e inovação. Ele tem até um trabalho social para isso, que é a sustentabilidade desse mercado para crescimento e evolução dele. Tem muito de ESG nessa atuação, né? Perfeito, perfeito. E aí, Cris, a gente consegue levar para o transportador, nesse momento que ele está lendo essa parte, esse clausulado de gerenciamento de risco, ele vai perguntar para o corretor, quanto vai custar isso? E o corretor, ele normalmente fala, olha, liga para essas que estão aí na pólice. Eu recomendo essas 3 que já estão na pólice, e eles vão te orçar. E pode ser um mundo restrito para ele, Sim. em específico. E vou além. Muitas vezes esse liga lá afasta o corretor de concluir essa venda do contrato de seguro. Ou seja, o transportador já começa perdendo, o corretor já começa a perder, consecutivamente a seguradora começa a perdendo um negócio que eu só estou na cotação nesse momento. E o mercado de serviços nesse momento nem foi ativado. Não. Nem foi ativado. Então esse é o momento que, transportador, fica tranquilo. Hoje você vai conseguir muito mais que um orçamento, muito mais que apenas um orçamento de um dos serviços que você tem aqui dentro da Mova Mais, porque são mais de 40 serviços diferentes dentro do Hub, aonde a gente consegue levar cotações de empresas distintas da mesma solução, e ele toma a decisão a que se adapta melhor no perfil dele. Então essa metodologia leva a direcionamento. De novo, para mim, é facilidade. É isso. É facilitador, é você otimizar, é você trazer eficiência, é você trazer eficácia, a agilidade que você tem bastante na sua fala, para mim é fundamental, porque também, né, eu gosto muito de trazer para quem está nos acompanhando o exemplo da vida real do B2C, do consumidor. Quando você compra alguma coisa num delivery, você quer tempo, você quer agilidade, você quer uma entrega rápida. O supermercado, quando compra uma carga de alimentos, ele também quer. Então, este ecossistema de transportes tem o fator luta contra o relógio todos os minutos, né? O tempo inteiro isso está acontecendo. Então, a agilidade nesse mercado tão dinâmico é fundamental e talvez seja um pilar que, no caso de vocês, pensando em todos esses serviços plugados, né, se torna um diferencial gigantesco, né? Vou trazer um exemplo que aconteceu ontem, Cris. Eu estava observando a operação em um determinado transportador que já é cliente nosso. Ele solicitou um orçamento com urgência de um acompanhamento logístico presencial para uma viagem específica. Minha operação colocou ele na fila de chamada e estava chegando próximo do atendimento dele. E ele devolve nesse acionamento falando o seguinte, gente, preciso disso com urgência, porque eu estou quase para perder o frete que eu estou fechando. Não sei se eu consegui expressar, Cris, porque isso é uma dor para o transportador, que ele não é só tempo, é o dia a dia dele da operação, que pintou a oportunidade, ele tem o caminhão no lugar certo, ele tem as ferramentas no lugar certo, e aí
esse ecossistema que eu trouxe aqui, que é do transportador, da corretora, da seguradora e dos prestadores de serviço, não pode ser um impactante para ele poder perder o serviço. Não pode. Pelo contrário, tem que ser a solução e não o problema, né? Cris, na verdade, o que a gente tem como objetivo aqui é, transportador, seu grande foco é comprar e vender frete, não é? É isso. Se preocupa com isso. Se preocupa com isso que eu resolvo o resto. O restante está aqui tranquilo e você pode acessar de uma forma rápida e tranquila para continuar aumentando a tua operação e a tua empresa. Bom, e esse arcabouço todo de soluções que você me traz, suponho, quero te ouvir a esse respeito, que você tenha uma inteligência de dados muito grande para fazer com que tudo isso aconteça, tecnologicamente falando, né? Para fazer com que tudo isso aconteça e seja entregue no tempo necessário e com a qualidade necessária para o cliente. Como é que é essa visão dentro da Mova Mais de dados e de soluções tecnológicas? O Cris, ela é um aprendizado. Eu acredito que esse é o momento. É vivo, né? É vivo, é vivo. E eu quero trazer uma história que eu acho que essa é a principal história que a gente trouxe aqui, né? Porque quando a gente inicia o projeto, ainda era projeto lá atrás, nós nascemos com uma ideia muito de marketplace. E marketplace precisa de uma plataforma. Exato. O negócio marketplace é uma compra via clique. Exato. No terceiro mês de operação, a gente descobriu que o transportador não estava disposto a comprar via clique. E por N motivos, por cultura, por velocidade, por agilidade, entre outros fatores mais. Ele prefere um serviço mais consultivo? Ele prefere que esse hub o apoie filtrando, né? Direcionando? Acreditamos no segundo momento que o objetivo era estar na rua, era estar no presencial ou minimamente no telefone. Descobrimos que também não era uma verdade. Não era. E a gente descobriu um negócio muito legal, e isso representa hoje 98% das conclusões de negócios na Mova Mais. Ele gosta do atendimento via WhatsApp. Ele quer praticidade. Praticidade. Nós tivemos que desempenhar e desenvolver uma jornada para atendimento do transportador, de comunicação com ele e de garantias até jurídicas de aprovação de orçamento, entre outros fatores, para poder ter essa jornada diretamente no WhatsApp. Tem ainda, em determinado momento, um serviço um pouco mais complexo, precisa de uma reunião, Sim. precisa de um atendimento diferenciado, um atendimento via fone, mas o negócio hoje ele funciona 98% das vezes dentro do WhatsApp. O que é um excelente recorte e retrato do que é o Brasil, né? O Brasil a população, o país maior do mundo, é a maior população usuária de WhatsApp do mundo. Você vai nos Estados Unidos, ninguém usa WhatsApp, é só SMS, né? Justo. Então, é muito interessante observar que, sim, a gente faz negócio pelo WhatsApp, a gente contrata pelo WhatsApp, a gente tem a confiança de conversar com uma empresa, quando, de fato, confiável, pelo WhatsApp. Eu acho que uma coisa que você trouxe que é muito interessante é ter esses aprendizados, né? Testar, evoluir, corrigir. Como é que você visualiza... Que é uma cultura de startup, né? Como é que você visualiza essa cultura dentro da Sura que te permitiu intraempreender, né? Dentro dessa grande realidade que vocês têm. É um pilar incentivado, né? Ousem, busquem inovação. É algo comum lá dentro? Sim. Cris, o grupo ele respira inovação. Isso é muito legal. Ele respira sustentabilidade e bem-estar para pessoas e empresas. Sim. Isso é uma estratégia do grupo. E por que eu coloco ela no centro das atenções? Porque a gente não pode só fazer negócios por causa de dinheiro ou por causa de glória. Porque negócios têm, ou eles dão dinheiro ou eles dão glória, né? Normalmente se usa esses jargões. Só que não, ele vai muito além do que somente gerar dinheiro ou glória. Ele tem que gerar bem-estar e competitividade para pessoas e empresas. Propósito, né? É propósito. Tem que ter um propósito maior, porque senão não perdura, né? É isso. E por que eu conecto isso? Porque é onde nasce o DNA de inovação. E mais uma vez, né, conectando, eu me cobrava muito do que era inovação, e quando eu comecei a observar que a inovação ela não depende só de tecnologia, Não. Isso foi muito legal. E claro que nós tivemos vários mentores que participaram no início e ainda participam hoje intensivamente na Mova Mais, mas uma grande coisa que a gente colocou e aprendeu que era testar rápido, errar rápido e errar barato. E corrigir. Porque a gente exercita muito. Coloca no ar. Faz.
errou, corrige, volta. E eu acho que esse era o grande desejo que nós tínhamos lá atrás, porque dentro de uma empresa muito consolidada e com um mercado tão regulado, que é o mercado de seguros, a Segurossura, ela poderia ter até problemas para se movimentar tão rápido Sim. nesse momento. E esse foi o grande momento, quando a gente toma a decisão de ter essa spin-off. Você trouxe aqui uma palavra muito legal, né? Porque eu sou muito questionado. Legal, então isso é uma startup? E eu não sei responder ainda se é uma startup. Aham. Porque eu estava estudando sobre startup, então normalmente ela nasce de uma dor. Nós nascemos de uma dor. Nasceram. Só que ela normalmente nasce de uma dor e já tem uma tecnologia. E eu fugi da tecnologia. Sim. Eu entrei primeiro com o modelo de negócio para depois. A gente está buscando tecnologia. E muito para poder modelar esse negócio com o que realmente o mercado precisa. E não com o que possivelmente nós estamos observando que é uma necessidade. Mas você sabe que até a cultura do testa, erra, rápido e barato, é uma cultura muito de startup. Eu acho que no conceito do criar algo para resolver uma dor, tá alinhado ao universo de startup. No conceito de uma modelagem de negócios, está alinhado a uma empresa que, com o potencial que tem de se tornar uma máquina global, né, mais do que nacional, porque na última linha, o que funciona para a logística no tamanho deste continente chamado Brasil, com tantos Brasis aqui dentro, é replicável depois para outros mercados com características semelhantes ou não, né? Então isso é muito interessante de se observar. E aí, nesse sentido, a gente fala muito aqui, Odegan, se eu te contar, cara, a gente deve estar nos 20 ou mais episódios aqui do nosso Stalks, e possivelmente em todos, ou quase todos, a gente fala dessas dores da logística no Brasil. Tem muito gargalo. Você tem o gargalo do custo, da previsibilidade, da segurança, o gargalo da regionalidade. Eu sempre digo que entregar roupa no Rio Grande do Sul é diferente de entregar roupa em Manaus, entregar cigarro no Distrito Federal é diferente de entregar em Campinas. Correto. Muitos desafios, né, para nossa logística. E aí eu não vou nem romper as fronteiras do nosso norte, oeste, sul aqui para América do Sul e América Latina. Eu tô só falando de Brasil. Como é que vocês ajudam ou como é que vocês buscarão ou pensam em, com as soluções da Mova Mais, contribuir para melhorar talvez esses gargalos ou diminuí-los ou ajudar fazer com que o dia a dia ali dos clientes seja menos difícil? Legal. Cris, eu trouxe aqui algumas dúvidas que a gente mapeou que eram possivelmente as dores, que eram principalmente as regionalizações de determinados serviços, determinadas bandeiras de prestadores de serviços. Quando a gente traz para o centro e começa a comparar laranja com laranja, banana com banana, e desculpa um jeito tão simples de falar. Mas é o melhor para traduzir para quem não é do ecossistema. É isso. Mas assim, quando eu falo, eu vou trazer um tequinês. Quando eu falo de cadastro integrado tem que ser comparado dentro de uma gerenciadora igualmente para todo mundo, que é diferente de um cadastro avulso. Sim. Quando eu falo de um rastreador móvel de carga, conhecido como isca no mercado, eu tenho que diferenciar quando ela é descartável 30 dias, descartável 15 dias, ou até mesmo retornável 12 meses, ou até mesmo retornável 24 meses. Eu estou trazendo esses exemplos, Cris, porque essa regionalização, muitas das vezes, modelam determinados negócios e geram crenças, eu vou chamar até de crenças limitantes, que podem ser até um pouco mais ampliada para poder melhorar o negócio na logística. Quando a gente começa a falar o mesmo nível de serviço, comparar o laranja com laranja, o banana com banana, eu acredito que é o momento que a gente pode potencializar e apoiar ainda mais essa imensidão que é o nosso Brasil no mundo da logística. Não para padronizar. Que eu acho que vai ser impossível. É impossível. E dentro como eu trouxe aqui para você, né? Nós temos uma metodologia que é qualificar o cliente, qualificar a necessidade dele. Quando eu tô falando personalizado, né? Personalizado. Qualificar o cliente não é só entender qual que é o nome dele, a razão social dele, CNPJ dele e se ele tem crédito ou não tem crédito. Não é isso. Não é. É entender se ele é uma empresa grande, média ou pequena, qual é a cultura dele. Tem casos de conclusões de venda, Cris, trazendo mais um caos aqui, vamos chamar assim,
que o cliente ele me fala o seguinte: eu gostei dessa gerenciadora, vou fechar com ela. Eu acredito que ela tem meu perfil, mas eu vou ter o telefone do dono dela? Porque esse transportador, ele é um cara que ele migra entre o online e o offline, que ele sim quer, quer ter o telefone do dono daquele prestador de serviço, para que na hora que a sua operação parar, ele consiga conversar com alguém diferenciado. E tem cliente que me fala o seguinte: eu não quero conversar com ninguém, mas eu quero a integração total na minha tecnologia. Esse prestador faz? E aí sim, a gente vai trazer essa personalização para o lado dele. Então é tentar entender, porque para que na cotação dele venha o rol da operação que vá atender a qualificação dele e a qualificação da necessidade dele. E aí a necessidade, e aí é o desejo, é o que vai, de fato, diminuir as dores, né? Ou mitigá-las de alguma maneira. Eu acho que essa personalização é indispensável. A gente vive num mundo em que eu não consigo mais ter uma prateleira com soluções que se apliquem à empresa A, B e C. Porque a empresa A, B e C pode estar na mesma cidade, ter o mesmo faturamento, entregar o mesmo tipo de produto, mas tem cultura diferente. Então, essa leitura do entender cada cliente na sua individualidade é muito importante, não só para a Mova Mais, mas, enfim, para todos os novos negócios. Aliás, aqui Degan está dando uma aula de inovação para nós. Obrigado. Cris, mas posso pegar um detalhe que você comentou agora? Por favor. Sobre cultura, né? E é interessante porque esse mundo de gerenciamento de risco, sistemas de produtividade ou segurança, ele vem passando por um momento de transformação dentro da logística brasileira. Porque normalmente a logística brasileira ela só cumpria o contrato de seguro. Então ela tinha a tecnologia e esses prestadores de serviços somente para cumprir o contrato de seguro. Não que não exista mais isso ainda hoje, pelo contrário, existe uma parcela. E quando eu trago mais uma vez a prestação de serviço de uma forma diferenciada, uma bandeira diferenciada, que tenha holofotes, ele não é o vilão somente para poder cumprir contrato de seguro. Então existe uma transformação cultural do mercado logístico brasileiro, procurando esses serviços para que as suas transportadoras produzam mais. Você sabe que eu vou aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta. Quem acompanha aqui o Sistolk sabe, anos de experiência com transportes, com trânsito, depois gerenciamento de risco, no próprio Sist, né? Eu fui, além da apresentadora aqui, eu fui diretor de marketing do Sist, sou consultor de uma série de empresas desse ecossistema. Mas apesar de estar nesse ecossistema, eu sou marqueteiro, comunicador, eu sou um profissional de comunicação e marketing. Muito bom, diga-se de passagem. Obrigado. E aí a minha dúvida é percepção. A Mova Mais já se posiciona como esse facilitador, né? E até nessa sua fala, o mercado vem nessa transformação. Hoje o mercado já percebe, já identifica que há essa possibilidade de facilitação, ou ainda tem um trabalho de aculturamento de muitos dos players, talvez os mais tradicionais, um trabalho de aculturamento sobre soluções possíveis para transformar aquilo que te parece um protocolo desagradável em uma necessidade que é um facilitador para o seu dia a dia? Cris, eu vou te trazer um número que eu acho para tentar te responder de uma forma mais objetiva, né? Apesar de sermos uma spin-off de um grupo segurador brasileiro, colombiano, que está no Brasil há 9 anos, é um grupo de 80 anos. Muitos acessos me perguntam o seguinte: Degan, mas isso é um produto somente para segurossura? Não, não é um produto, é uma empresa. É uma empresa. Tá, mas é uma empresa que tem uma solução somente para segurossura? Não. E aí, tentando te responder com esse número, 30% dos negócios hoje da Mova Mais não tem nenhum relacionamento com a segurossura. Ela já cresceu. Ela já está na maioridade. E por que eu falo dela crescer dessa maneira, Cris? Porque você começa a observar que as dores que nós observamos, o corretor de seguros, o transportador e até outras companhias começam a olhar, outras companhias de seguradoras começam a olhar e falar o seguinte: transportador, lá você acha o que você precisa. Corretor de seguros, em vez de a gente ficar discutindo essa cobertura ou esse clausulado, verifica como o seu transportador, o seu cliente pode adquirir esse serviço de uma forma mais tranquila. Então, a Mova Mais ela vem sim para trazer esse aculturamento, apoiar esse aculturamento, mas trazendo facilidade e potencializando o negócio. Olhando para essa tríade, né? Cultura, solução, não vou nem chamar de tecnologia porque pode ser só uma solução, né? Sem necessariamente tecnologia e regulação, né?
Eu acho que quanto mais essa tríade for potencializada no Brasil, mais as empresas que compõem esse ecossistema que a gente fala desde o começo aqui da nossa conversa vão entender os benefícios para elas próprias, né? Correto. Faz sentido? Correto. Cris, e vou além, quando elas experimentarem. Tem que testar, né? Cris, foi muito legal porque no início da Mova mais uma vez contando alguns causos, eu não posso deixar de contar, né? Eu fiz uma primeira leva de apresentação desse modelo de negócio com alguns corretores de seguro. E alguns corretores de seguro olharam e falaram assim, isso funciona mesmo? Sempre um pouco cético, né? Degan, faz 30 anos que eu faço isso, qualquer coisa eu ligo pro Zé lá, eu ligo pro João, ele me resolve. Eu falei, mas você tá limitando a tua operação, você tá limitando o teu mercado, você tá até gerando mais passos dentro do teu processo de venda, observa isso, bicho. E ele meio ressabiado olhar e falar assim, tá, tudo bem. E ele trazia um cliente, muitas vezes, que era da Segurossura. Aí o cliente voltava com feedback para ele extremamente positivo. Vinha o segundo, mais um cliente da Segurossura. No terceiro ele me ligava e falava, Degan, você só atende Segurossura? Não atendo só Segurossura. Lembra que eu falei que era legal para você? Tô comentando isso porque o experimentar, ele é algo essencial. Alguns dos fatores a gente age diretamente no dia que está tendo a dor. Tem um negócio no mundo da logística e do seguro que a gente chama de embarque esporádico, né? Que é a sexta-feira é o Dia Mundial do Embarque Esporádico, que é aquele momento que o transportador tem um clausulado limitado, ele precisa fazer um frete específico, ele precisa pedir uma cobertura específica para aquele frete. Extraordinária. Extraordinária, obrigado. Esse é o termo mais correto. E o corretor, ele tem ali um momento de mediar, entender o que o cara tem, com o que a seguradora pode liberar, trazendo um rastreador móvel, né? Ele até compra rastreador móvel dentro da operação dele. Só que é tudo aqui no Sudeste. E o embarque que ele vai fazer está lá no Nordeste. E vem a obrigatoriedade que ele precisa da isca do rastreador móvel na operação dele. Ele perde esse frete por causa disso? Não, troca por participação obrigatória do segurado de 30%. Uma carga de 1 milhão é 300 mil, é dinheiro pra caramba. Não, a gente tem uma solução, por exemplo, que a gente atua nesse momento, que a gente entrega a isca para ele em 2 horas. Qualquer lugar que ele tiver. Na maior parte do Brasil. Na maior parte do Brasil. Numa área de cobertura específica. É isso. E aí vou além. Que é o que a gente sempre traz para o mercado. Eu não estou tendo cobertura nesse local. Me fala qual é o local que você precisa, eu testo. Eu monto um hub lá, eu monto um estoque lá. E não é com uma marca. Nós temos até 4 marcas diferentes em determinados estoques para ele poder utilizar na operação dele. Isso é resolver a dor. E esse cara não perde o frete. Ou muito menos ele é sobretaxado por algo simples que ele poderia estar resolvendo de uma forma rápida. Hoje está disponível isso para o mercado logístico brasileiro. Bom, eu sou uma gerenciadora ou uma seguradora, ou um corretor, ou uma empresa de rastreamento, ou uma empresa de solução logística, ou uma empresa de roteirização. Eu sou um ator desse ecossistema. Quero estar no universo Mova Mais, quero estar dentro dessa solução. O que eu faço? Procuro o Degan? Procura o Degan. Muito legal isso, Cris. Mas eu queria trazer uma conexão muito interessante, né? Porque você trouxe vários atores. E os atores que a gente não conhece... Aqueles que não estão... E que, de repente... tem uma solução que cabe para a logística. Procura o Degan. Procura no LinkedIn. Eu acho que é a forma de conexão mais viável. Por que eu direciono lá para o meu LinkedIn? Para que a gente possa debater esse tema, para que a gente possa modelar de repente um novo tema, para que a gente possa criar uma conexão e, claro, em determinado momento, estarem dentro da Mova Mais. Muito se legal. for o desejo e se for exatamente para poder contribuir com esse mercado logístico, essa conexão vai ser extremamente positiva. Vou deixar para quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube na tela o link para o LinkedIn do Degan, mas Diego Degan, mas de todo modo vai estar aqui na tela, na descrição do vídeo também. Podem procurá-lo. E aí, Degan, pra gente... Pô, a conversa boa, o tempo passa voando, né? Mas pra gente... acabou, eu te falei? Falei que ia ser voando, você não ia nem sentir? 10 minutos foi, bicho. Você sabe que o pessoal começa a gravar aqui comigo, qualquer um dos podcasts que eu apresento, fala, mas como assim? Eu cheguei aqui achando que ia ser difícil, que nada. Ô, Degan, e o futuro? Com todos os aprendizados até aqui, o que vem pela frente para Mova Mais? Cris, escalar, acho que é o principal desafio, não só da Mova Mais, como de boas empresas do mercado, mas estar mais atuante
perante o mercado quando eu olho o desafio. Quando eu olho a oportunidade, e eu sempre olho o copo sempre cheio, né? Existe uma estrada para se caminhar para esse respeito mútuo às regionalizações e a todos os pares que existem dentro do mercado logístico, é o grande futuro da Mova Mais. E claro que isso potencializando o negócio para toda essa cadeia logística. A gente traz aqui como um facilitador, mas em nenhum momento a Mova Mais ela está falando de gerenciamento de risco e segurança. Nós estamos falando de negócio, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de sustentabilidade. É isso que a gente busca, esse é o futuro que a gente enxerga para a Mova Mais. Na condição de um grande entusiasta da inovação, das soluções e quem acompanha, vivencia, está aqui dentro desse ecossistema, seguros e transportes, fico muito feliz quando eu recebo pessoas com a visão, com a operacionalização, com a entrega do que você nos trouxe, do que você nos contou. Tenho certeza que eu posso falar não só pelo Cristiano, mas por todo mundo que nos acompanha nesse episódio. Então, queria muito te agradecer pela sua história, pela sua generosidade em compartilhá-la conosco e pela maneira como você conseguiu. Você deu exemplo, vou falar um exemplo das bananas, das maçãs. Quanto mais a gente puder ser Diego Degan e traduzir para as pessoas com simplicidade, mas também com poder técnico, mais pessoas terão acesso. Então, obrigado por ter, de maneira tão inteligente, transmitido e traduzido o que é a Mova Mais. Queria te agradecer, Diegão. Cris, sem palavras pelo espaço. Parabéns pelo que vocês estão tocando aqui com o Cistalks. Você é um comunicador incrível. Obrigado, que isso. Depois eu te... Pessoal, eu cheguei nervoso aqui, tá? Eu confesso, tá? Aqui, cheguei nervoso. O Cris conduziu isso aqui de uma forma tão simples, passou muito rápido. Obrigado pelo espaço. Obrigado por a gente estar falando de inovação, por estar trazendo hipóteses aqui que já são verdadeiras e espero que esse take que nós estamos trazendo hoje aqui possa contribuir ainda mais com o nosso mercado de logística e seguros no mercado hoje. Muito obrigado pelas palavras. Eu acho que quando a gente faz o que a gente faz com amor, com paixão, com prazer no sentido de é tão agradável falar sobre os temas e fazer aquilo que é a nossa carreira, a nossa profissão, fica espontâneo, fica natural. Então, o seu nervosismo nem apareceu aqui. Vai ter que voltar para a gente contar mais cases. Eu gosto muito quando você traz as histórias, então com certeza quero te receber aqui de novo no Cistalks para a gente conversar mais. Será um prazer, Cris. Manda um abraço para a Kelly. Claro, vou deixar marcado aqui no vídeo também o episódio com a Kelly. Um abraço para todo mundo lá da Sura. Obrigado pela parceria com o CIST. Inclusive, o auditório da Sura é a casa do CIST para os workshops agora desse ano de 2025, uma grande parceria. Ficamos muito felizes. Diego Degan, líder de logística da Mova Mais, meu caro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Cris. Obrigado você também que nos acompanhou em mais um episódio. Adorei. O tema é bom, o convidado é bom, o assunto é inovador, o assunto é futuro, é presente, é futuro, é melhoria desse ecossistema. Então, reitero, vou deixar aqui na tela para vocês de novo, já deixei a hora que eu citei a primeira vez, está mais uma vez aqui o LinkedIn do Diego, o LinkedIn do Degan, para vocês encontrarem não só a Mova Mais, mas também o próprio Diego para bater esse papo. Também deixo aqui num cantinho, não sei se no direito ou no esquerdo, vocês vão ter um QR Code com todo o ecossistema do CIST, toda a nossa comunidade, conteúdos, cursos, eventos, o próprio Cistalks, tudo aquilo que compõe o Clube Internacional de Seguros e Transportes. Agradeço a sua audiência, agradeço a nossa parceira, patrocinadora Porto Seguro, por estar conosco nessa temporada e a gente se encontra no nosso próximo episódio.